E agora nós vamos falar de um outro assunto que está muito em alta, todo mundo quer saber, que é o coronavírus. Principalmente depois que o vírus começou a circular no Brasil, as pessoas estão em pânico, muitas pessoas preocupadas, com máscaras, com higienização das mãos, pensando em como podem se prevenir. E hoje nós chamamos aqui a Paula Cabral, que é nutricionista, porque nós vamos falar de uma outra coisa que talvez seja a mais importante de todas, né, Paula? Que é reforçar a nossa imunidade, em especial através da alimentação. As pessoas esquecem disso. A gente precisa aprender a se alimentar melhor. Seja bem-vinda. Obrigada. Pois é, Diana, a gente tem aí sistemas de defesa externos, como esse que você está falando, né? O uso de máscaras, lavagem de mãos várias vezes ao dia com água, sabão, álcool, né? Evitar ter uma distância de pelo menos 1 metro de pessoas que estejam espirrando demasiadamente, tossindo demasiadamente. São cuidados externos que a gente deve ter, e eu concordo. Mas existe outro fator interno que as pessoas às vezes deixam um pouco para trás e se esquecem, que é o fortalecimento do nosso sistema imunológico, que é um sistema que todos temos, né? É um sistema fisiológico de defesa, né? E eu entendo que o sistema imunológico, ele está completamente atrelado a estilo de vida. Uhum. Então, se eu pudesse elencar, assim, um tripé para poder a gente trabalhar com esse reforço imunológico, eu falo aí, como você já falou, de alimentação, ausência de sedentarismo e suplementação adequada. Então, quando a gente pensa em alimentação, o que a gente tem hoje? A gente tem uma população que come muito e come mal. Então, o que as pessoas fazem, em geral, as pessoas se alimentam 18 horas ao dia e fazem um jejum de 6 horas, né? As pessoas comem muito. Então, o ideal é que as pessoas reduzam o consumo da alimentação para 12 horas alimentado, 12 horas em jejum, e pense na qualidade desse alimento, né? Tirando, evitando ou mesmo até reduzindo, tirando mesmo, zerando alimentos industrializados, que são aqueles alimentos desvitalizados, e trabalhar com os alimentos naturais. Então a gente fala aí de raízes, leguminosas, verduras, legumes, são verdadeiros frutas, remédios que a natureza nos dá, né? Exatamente. E você tocou num ponto importante, que é a suplementação. Quando a gente fala em imunidade, a gente logo pensa nessa suplementação. Eu preciso comprar uma vitamina, preciso tomar aquele complexo, né, vitamínico, mas a alimentação em si precisa melhorar. Sim, agora existe uma palavra-chave, Diana, que é precaução. Então, as pessoas precisam pensar em prevenir. Porque quando a gente está vivendo uma situação como essa, as pessoas querem correr. Não, agora é igual você fica gripada e agora eu vou tomar vitamina C. Você tem que trabalhar com essa prevenção para que você não fique gripado, para que o seu sistema imunológico não seja deteriorado, né? Então, é isso. Pensar na prevenção. E isso, como a gente está falando de estilo de vida, a gente fala sobre você fazer isso todo dia. Agora, você estava falando de jejum, né? Do período, não do jejum em si, mas do período que a gente fica sem se alimentar. São métodos? O que a gente pode fazer? Não, eu não coloco isso como que se fala hoje de jejum intermitente, não. Esse é um sistema fisiológico, de onde a gente evoluiu, né? A evolução da nossa espécie veio de uma alimentação que as pessoas, eles não se alimentavam à noite e nem se alimentavam tanto, né? E a gente evoluiu em cima dessa genética. As 3 em 3 horas famosas. Se você for pensar em 12 horas se alimentando, ou você pode se alimentar 4 vezes ao dia de 3 em 3 horas, ou 3 vezes ao dia de 4 em 4 horas, né? Aquelas alimentações, aquelas refeições mais importantes. Então é isso, se alimentar menos e se alimentar melhor. Quando a gente fala em atividade física, então a proposta é que a pessoa faça uma atividade corporal pelo menos 30 minutos ao dia, e essa atividade seja intencional, né? Então, você exercite, mexa o seu corpo 30 minutos ao dia, você já sai do limiar do sedentarismo, né? E você reforça o sistema imunológico porque você produz citocinas ali que vão trabalhar na sua defesa, né? Então, mexer esse corpo. E quando a gente pensa, quando eu penso em suplementação, se eu for pensar na suplementação básica, então eu vou pensar aí numa vitamina C,
Eu vou pensar numa glutamina. Por que glutamina? Porque a glutamina, ela alimenta as nossas células intestinais, que é ali a nossa, o nosso berço imunológico, né? Então eu penso em glutamina e penso em vitamina D, que nós temos receptores para essa vitamina em todas as células e tecidos do nosso corpo. Então a gente precisa ter níveis ótimos de vitamina D, né? E se a gente tiver uma alimentação muito variada, ainda assim é difícil atingir esses níveis? Depende, né? Depende de onde a pessoa está. Por isso que quando a gente fala em vitamina D, acho até importante eu colocar aqui, é necessário que você faça uma dosagem sanguínea. Para isso você precisa ter um profissional te auxiliando, para você saber qual é o seu nível de vitamina D e se você precisa suplementar, repor a vitamina D. E ela já está sendo vista como um hormônio, né? Sim. Ela é extremamente importante. Sim. E a maioria das pessoas tem falta. Hoje sim, porque as pessoas se expõem menos. É uma vitamina que é dependente, ela faz a sua síntese através de exposição solar. E as pessoas se expõem menos, né? Se expõem menos, no horário que se expõem tem proteção solar. Então, assim, a maioria das pessoas precisam repor a vitamina D. E por isso que é necessário que se tenha um profissional. E imagina, se você consegue juntar essa atividade física de 30 minutos com uma exposição solar, né? Já é um excelente caminho, um excelente começo para você ter esse suporte imunológico. Por falar em começo, eu queria falar de uma coisa que é muito básica e muito simples para vocês nutricionistas, mas que talvez para muitas pessoas não seja. Aquele arroz, feijão, uma carne, um alface e um tomate. Seria um bom prato? O que a gente precisa variar? Eu acho que nesse prato aí a gente precisa trabalhar com mais legumes cozidos, né? Entender que a verdura ela é muito além do alface e do tomate. Então a gente tem uma variedade aí de folhas que dá pra gente rotacionar e pensar que 50% desse prato tem que ser feito de legumes e de verduras, né? Porque às vezes você tem um carboidrato que vem desses legumes, é mais interessante talvez do que o que vem do arroz, né? Ou você reduzir essa quantidade, ter mais verduras e legumes. Então eu acredito nisso, regado com bom azeite extra virgem. Então eu acho que dá para melhorar esse prato dessa maneira. Eu fiz essa pergunta porque a gente conversa com muitas pessoas que dizem eu como sempre a mesma coisa, né? Então o que pode ser mudado? Por exemplo, o arroz e o feijão é algo muito cultural nosso, é difícil a gente tirar o arroz com feijão. O que pode ser substituído? Diana, o próprio feijão, a gente tem uma variedade dele. Então, eu falo muito isso para os meus pacientes. Então, comeu o feijão preto, terminou, cozinha um feijão vermelho, terminou, cozinha um feijão branco, faz um grão de bico, faz uma lentilha. Então, só aí você já rotaciona, né? Esse arroz você pode substituir pelas raízes. Então, todos os tubérculos, batata doce, batata barô, a própria batata inglesa, cará, inhame, aipim. Então, dá para rotacionar bem, né? E você ter uma diversidade, porque também essa monotonia alimentar, ela não ajuda o sistema imunológico desse indivíduo. E precisa ser feita uma alimentação do início ao fim do dia, né? A Paula esteve com a gente há algum tempo aqui, ensinou a fazer uns shots matinais, não é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos rever essa matéria? Vamos. Porque aí a gente vai aprender novamente, veja só. Os shots, assim como chás e cápsulas, fazem parte de estratégias antioxidantes. Eles combinam uma série de alimentos com propriedades funcionais específicas, como, por exemplo, aqueles que combatem os radicais livres. E a gente veio saber da Paula Cabral, que é nutricionista, se esses shots realmente funcionam, né? O que a gente pode estar fazendo. Geralmente as pessoas, Paula, tomam no início da manhã, em jejum. É assim mesmo que deve ser ingerido? Quando a gente faz um shot, logo no primeiro horário da manhã, a gente está aproveitando um jejum noturno, onde o nosso corpo, as nossas células estão ávidas para receber nutrientes. Então é um bom horário sim, a gente fazer o shot logo pela manhã em jejum. Porém, também pode ser usado antes das principais refeições, por exemplo, se a pessoa tem algum problema de digestão, alguma falta de ácido clorídrico, por exemplo, que pode ter esse estímulo através do suco de limão. Paula, tem shots para vários objetivos específicos, né? Emagrecimento, acelerar o metabolismo, quais são?
Na verdade, os shots são possibilidades, estratégias que a gente pode brincar ali com o que é o interesse da pessoa naquele momento. A gente pode trabalhar com suporte imunológico, a gente pode trabalhar com emagrecimento, quando a gente coloca alguns elementos termogênicos naquele shot. Então, o que muda realmente são os ingredientes que a gente escolhe para colocar ali. Agora, muita gente acha que esses shots são milagrosos, né, e que eles não devem ser associados a outras práticas, mas é o contrário, né? Não, de nada adianta você se entupir de shots termogênicos, emagrecedores, antioxidantes, se você não associa isso a um estilo de vida saudável, né? Então, a gente precisa trabalhar contra a obesidade, contra o sedentarismo, contra o fumo, por exemplo. Então, as pessoas precisam realmente preparar todo um campo ao redor desse hábito. Quando você insere shots no seu dia a dia, você precisa também aparar outras arestas para você colher o resultado que realmente você espera. Agora, dá pra gente copiar um shot, por exemplo, de uma famosa, né, que vai para as redes sociais e divulga? Ou é importante que a gente procure um profissional, um nutricionista, para identificar qual é a necessidade? Paula, excelente pergunta. Assim, sempre é um ganho. Se você começa a adquirir novos hábitos e inclui shots, se você quer ter ideias novas e pega um daqui e pega outro, tudo bem, vai ser um ganho. Agora, se você tem um profissional te orientando, você vai ganhar tempo, no sentido de que você vai fazer algo personalizado, de acordo com as suas necessidades. E geralmente quais são os mais consumidos? Eu acho que os mais procurados são os termogênicos, né? Porque são associados à atividade física, para promover emagrecimento, e os com antioxidante, para poder combater os famosos radicais livres. Você, inclusive, vai ensinar a gente a fazer um, né? Sim, vou ensinar hoje aqui para vocês um que é antioxidante. E trabalha com, eu vou trabalhar com própolis, cúrcuma e a vitamina C do limão. E aí, eu tô vendo aqui, gente, que nesse copo ele contém 2 dedinhos de água. É o suficiente? É o suficiente. 2 dedinhos para menos. E aí a gente vai espremer o limão, que também poderia ser substituído, por exemplo, por vinagre de maçã orgânico. Espreme o limão. Então, Paula, para os iniciantes, a gente pode começar até com 4, 5 gotinhas de limão. Para quem já é adaptado, a gente pode usar até uma banda de limão. Depois do limão, cúrcuma, que é uma especiaria que tem muita comprovação científica com seus efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. E por fim, eu trouxe para esse shot aqui o própolis, que também tem esse efeito anti-inflamatório, antioxidante. Quantas gotinhas? 4 gotinhas. Já é o suficiente? Já é o suficiente. E aí você mistura. Eu trouxe um canudinho porque é importante, se a pessoa começa a adquirir o hábito de usar o shot diariamente, principalmente com cúrcuma, que tem uma pigmentação forte, é importante que ela use um canudo para que não amarele os dentes. Ah, entendi. Tá pronto. Dica. Tá pronto. Posso experimentar? Pode. Eu não costumo fazer o uso de shot, vou estar experimentando aqui agora. Vou falar pra vocês o que eu achei. É de uma vez só que você tem que tomar. De uma vez só? Essa eu não sabia. Então vamos lá. Se eu disser a vocês que é saboroso, eu vou estar exagerando. Mas também não é ruim. Não. Teve aqui uma composição desses 3 ingredientes. Sim. Eu consigo sentir o gosto separadamente de cada um. É impressionante, porque às vezes um ingrediente, o sabor, anula o outro. Mas nesse aqui a gente consegue sentir os 3. Ô Paulo, o que é importante também eu trazer aqui para vocês, que nem sempre a gente precisa se alimentar só para ter prazer, para procurar o sabor delicioso, né? A proposta aqui é exclusivamente nutrição. E ser saudável, né? Exatamente. Amei a dica. Olha, faça na sua casa. Realmente é algo que dá para você tomar, e já que a Paula tá falando que realmente funciona, vamos fazer, por que não, né? Lógico. Obrigada, Paula. Obrigada. Um beijo. Até a próxima dica, Até a próxima.
Muito legal, né? E existe, como você falou, uma variedade de receitinhas. O que a gente poderia adaptar, por exemplo, os shots para nossa imunidade? Ótimo, vamos aproveitar então aí as dicas que eu dei de suplementação. A gente pode fazer um shot com meio limão, 200 ml de água, a glutamina, de 3 a 5 gramas de glutamina, pode acrescentar cúrcuma, pode acrescentar própolis e aí você vai ter um super shot com suporte imunológico aí maravilhoso. Se pudesse deixar um recado para que as pessoas reforcem a imunidade, o que a gente precisa consumir mais? Comida de verdade. Resumindo a isso. Resumindo a isso. Que não é aquela que a gente abre no pacotinho. Perfeito. De jeito nenhum. Muito bom. Paula, obrigada por ter estado com a gente. Viu? Nós vamos convite. chamar muitas outras vezes, porque é muito importante a gente saber de tudo isso, né? A gente precisa realmente reaprender a se alimentar, mudar nossos hábitos. E o ano está só no iníciozinho, ainda dá bastante tempo da gente fazer tudo diferente.